A partir de agora na Rádio Clube, Medicina e Saúde. Um programa destinado ao seu bem-estar físico e mental. Informações atuais e diferenciadas sobre os avanços em medicina e saúde através de conteúdos de qualidade. Conheça estudos e tecnologias que trazem descobertas sobre o corpo humano, doenças e qualidade de vida. Medicina e Saúde. Olá, bom dia para você que está junto conosco nesta manhã linda de sábado, manhã de primavera, dia 5 de outubro de 2024. Temperatura agradável, uma manhã incrível e nós aqui da Rádio Clube temos um convite super especial para você. Mais um programa Medicina e Saúde está no ar e a gente conta com o carinho da sua audiência. Se você tiver dúvidas, quiser interagir e participar e fazer as suas perguntas, é muito fácil. É só você mandar a sua mensagem no 45 999 55 98 99, tá certo? Porque hoje nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Clube o Dr. Rodrigo Albanês. Ele que é especialista em cardiologia intervencionista, ele é formado pela Universidade Evangélica do Paraná, tem especialização médica interna na UFPR, cardiologia pela Santa Casa em Cor, São Paulo, e ainda cardiologia intervencionista, e ainda lá pelo Einstein fez aprimoramento e intervenções cardíacas complexas. Então nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo, que tem um currículo lindo, é especialista, vai trazer para a gente todas as dúvidas, tirar todas as dúvidas, vamos bater um papo super interessante, então cola aqui na Rádio Clube, porque o papo é gostoso, é interessante e vamos falar de saúde daquele, do nosso coraçãozinho. Liga aqui que vai ficar bom. Bom dia, Dr. Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Mônica, bom dia a toda a audiência, é um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho de cardiologia. Doutor, eu queria começar o nosso bate-papo, o senhor contando um pouco para a nossa audiência quem é o Dr. Rodrigo, onde nasceu? Então, eu sou daqui de Foz, nasci aqui. Filho da terra! Sou, Então, morei aqui até os 16, 17 anos. Quando eu saí, fui para Curitiba, fui estudar lá. Aí eu fiz faculdade lá em Curitiba, fiz 2 residências, 2 das minhas especializações por lá. E depois eu fui para São Paulo e fiquei mais 3 anos lá em São Paulo. Fiquei 2 anos no INCOR, mais 1 ano lá no Einstein. E aí voltei aqui para a cidade tem 1 ano e meio mais ou menos. E agora estamos atuando aqui de novo com a população iguaçuense aí. Olha que interessante. Já vou perguntar para o doutor por que escolheu ser médico e por que cardiologia. Mas antes, deixa eu trazer para o nosso papo aqui a nossa amiga, nossa colega de trabalho, a jornalista Mônica Nasser. Bom dia, Mônica, tudo bem? Bom dia, Cláudio, bom dia, doutor, bom dia, ouvintes, bom dia, Moa. Que bom nesse sábado aprender um pouco mais sobre o nosso coração, hein? Eu quero saber um monte de coisa aqui, já tô com uma lista de perguntas, doutor, será que nós vamos perguntar para o doutor dessa tal de país, quem é apaixonado, diz que dói o coração, será que é verdade? Quero saber. Vamos Como saber. É que as emoções influenciam nesse coração aí? É isso, doutor. Agora conta pra gente, por que escolheu medicina? Tem médicos na família? Não tem nenhum médico na minha família, eu sou o primeiro, o único único até hoje, ninguém depois quis também, acho que o pessoal se traumatizou com o tempo de formação, eles se assustaram, mas eu sou o único médico da minha família. E eu, diferente de muita gente, assim, eu não era aquele sonho de criança, não, sabe? Eu nunca tive, assim, uma definição muito clara, assim. Eu fui aprendendo aos poucos, com o tempo. Então, na época do vestibular, eu comecei a buscar informações, me interessar, e daí eu fui vendo que a medicina tinha muitas coisas que eram atrativas ali, que eu gostava que eu poderia me dar bem, né? De lidar com pessoas e tudo. Isso aí sempre foi uma coisa que eu achei interessante, poder ajudar. E aí eu decidi fazer isso, acabei passando no vestibular, consegui passar, e depois a cardiologia ela veio durante a faculdade também. Então, durante a faculdade eu quis fazer várias outras especialidades, pensei até em fazer cirurgia vascular, outras situações assim, mas a cardiologia acabou me encantando mais, assim, pelas possibilidades dela, né? Então, é uma especialidade muito abrangente, muito ampla, que a gente consegue ter atuação desde a parte no consultório, consegue ter atuação hospitalar, consegue fazer exames, consegue fazer procedimentos, ela tem um leque muito grande e ela é uma especialidade que tá sempre em alta, assim, porque é a doença que mais mata as pessoas hoje, né? Então é uma especialidade que é sempre bem buscada, etc.
E aí estava dentro de tudo isso e acabei optando pela cardiologia e não me arrependo nem um pouco, gosto muito. E por que cardiologia intervencionista? Ah, sim. Então é assim, a cardiologia hoje ela é a gente tem um tripé que a gente fala principalmente a nível hospitalar, onde a gente vai tomar certas decisões em relação ao cuidado do paciente. Então, vou dar o exemplo mais clássico, assim, que é o que a gente mais faz no dia a dia. O paciente teve um infarto, por exemplo. Esse paciente vai ser avaliado por uma equipe de 3 médicos que cuidam do coração. O cardiologista clínico, que a gente fala. Então, deixa eu só voltar um pouquinho atrás e explicar a formação antes. Tá. A medicina, ela tem uma dicotomia, assim. Se você sempre vai, pelo menos na maioria das vezes, você vai notar que existem especialidades clínicas e especialidades cirúrgicas. Sim. Isso desde todas elas. Então, um exemplo fora da cardiologia. Você tem o pneumologista e você tem o cirurgião torácico. Então, essa dicotomia entre os clínicos e cirurgiões, isso acontece desde o início, desde quando essas coisas foram pensadas. Um fica mais voltado para a parte de acompanhamento ambulatorial, de diagnóstico, de tratamento clínico que a gente fala, que são os cuidados ali, medicações, etc. E o outro para a cirurgia de fato. Mais recentemente, a gente começou a ter especialidades intervencionistas, que são especialidades que, através de punções, cateterismo, a gente consegue chegar no órgão-alvo ali de estudo de cada especialidade e fazer alguma intervenção ali sem precisar cortar cirurgicamente. Então surgiu aí um tripé nesse clínico, sim, cirurgião e intervenção. E é isso que eu faço. Então a gente faz, o que eu faço hoje é você fazer intervenções no coração sem precisar abrir o peito do paciente. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar, muita gente da audiência com certeza, no stent, na angioplastia. Então, é isso que eu faço. Então, o paciente tem uma obstrução de uma das artérias do coração ali por uma placa de gordura que se forma. A possibilidade cirúrgica ainda existe, não é que está abolido, mas ela tem os casos que vão melhor nesse perfil. E a gente tem os pacientes onde a gente consegue fazer a intervenção percutânea. Então, através de uma punção no braço ou na perna, eu consigo passar o material por ali, eu vou lá no coração do paciente e eu consigo ir naquele ponto onde tem a obstrução e coloco um stent, eu dilato ali aquele local e o sangue que estava tendo dificuldade para chegar no músculo cardíaco volta a passar normalmente. Então, a gente implanta esse stent ali. E essa especialidade hoje tem crescido muito a ponto da gente conseguir fazer várias outras coisas, né? Ela surgiu principalmente como uma especialidade para diagnóstico, então a gente cateterizava essas veias, ia lá no coração e fazia medidas para fazer diagnóstico de doenças. Surgiu assim, e depois foram surgindo os tratamentos através do catéter, isso. E hoje a gente consegue fazer coisas maiores ainda, então a gente consegue fazer uma troca, entre aspas, de válvulas do coração, que é uma coisa que antigamente ficava restrita à cirurgia aberta, então hoje, por catéter, você leva uma válvula nova para dentro do coração do paciente, implanta ela ali e sai sem precisar abrir o peito do paciente. Isso tudo, graças a Deus, né, Mônica? Tecnologia. Inclusive, é um dos assuntos que a gente traz aqui. Esses últimos 10 anos, eu acho que a medicina ganhou muito com a tecnologia, muito mesmo. Né? Então, eu acho que segue essas partes mais de números e falando de tecnologia, eu acho que a gente tem muito a contar para a nossa audiência. Né? Para quem está ligando o radinho agora, nós estamos entrevistando o Dr. Rodrigo, ele que é cardiologista e intervencionista, está aqui para bater um papo com a gente, né, Mônica? Isso mesmo. Eu quero até trazer uns dados, Clau, assim, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, doutor, que apontam que de janeiro até o início de setembro de 2024, bem atuais, mais de 271 mil pessoas morreram em decorrência de infartos, acidentes vasculares cerebrais, que são os AVCs, e outras complicações cardíacas, né? E esse número é quase o dobro das mortes causadas por câncer, 3 vezes mais do que as provocadas por acidentes e violência, e 6 vezes maior que as mortes por infecções, como, por exemplo, a AIDS. O que justifica isso, doutor? O que a gente pode falar com relação a essa questão? Então, ótima pergunta. Então, esses dados seus aí tá dentro da média, né? A gente tem nos últimos anos uma média de 300 a 400 mil mortes por ano. Então, a gente ainda não acabou o ano, infelizmente, talvez chegue a 300 mil aí. Mas isso tudo se dá por vários motivos. Primeiro, o envelhecimento da população. Então, a gente hoje, né, pela tecnologia, pelos avanços, etc., a gente consegue viver muito mais do que se vivia no passado. Então, a expectativa de vida lá, talvez no começo do século passado, não sei exatamente o dado, mas em torno de 50, 60 anos, hoje a expectativa de vida já está perto dos 80. Né? Isso
Dependendo de alguns países até passa disso. Então vai depender muito de cada situação, mas a nossa expectativa de vida só aumenta. E a qualidade de vida? E a qualidade de vida, exatamente. Então, esse aumento da expectativa de vida, ele traz junto o aumento de doenças relacionadas ao envelhecimento. Né? Então, vou dar um exemplo de algo fora, por exemplo, o Alzheimer. Né? Se a expectativa de vida era até os 60 anos, muitas vezes a pessoa não tinha Alzheimer, porque ela falecia antes daquilo começar. Né? Ele está relacionado à longevidade, muitas vezes. E a coronariopatia, que é a principal doença que a gente atribui às mortes cardíacas, aí, que é essa plaquinha de gordura que se forma nas artérias do coração, isso está muito relacionado ao envelhecimento também. Então, a idade é um dos principais fatores de risco que a gente fala para o desenvolvimento dessa doença. Então, daí a gente já explica um pouco disso. Outras coisas que trazem isso também é o nosso estilo de vida. Né? Então, a gente ganhou em algumas coisas e perdeu em outras. Então, hoje em dia o tabagismo caiu muito, a gente vê cada vez menos pessoas fumando, o que é algo muito positivo, mas em compensação a gente vê o pessoal exagerando muito em fast food, comidas ultraprocessadas, gorduras, frituras, comidas rápidas, né? Às vezes na correria do dia a dia o cara come um hambúrguer ao invés de se alimentar adequadamente. Outra questão, o sedentarismo. Então a população hoje é muito sedentária, né? A gente precisa estimular mais a atividade física, fazer com que as pessoas se mexam mais, porque isso protege, ajuda as pessoas a envelhecerem, que é o fator de risco que a gente não consegue modificar, mas todos esses outros a gente consegue intervir, modificar e aí sim trazer o que você comentou da qualidade de vida com o envelhecimento, né? Então chegar ali aos 80 bem, né? Sem nenhuma dificuldade do ponto de vista assim de sequelas de alguma doença ou qualquer coisa nesse sentido, né? E quando a gente fala de qualidade de vida, doutor, na questão da atividade física, o que já é interessante para a pessoa no dia a dia? Porque às vezes não é algo complexo que eu posso colocar na minha vida diária ali. Qual que é a indicação? Então é assim, o mínimo que seria o ideal, existe uma recomendação aí da OMS mundial de você fazer pelo menos 30 minutos por dia. Ou seja, isso contando 5 dias na semana só, de segunda a sexta. Totalizando 150 minutos na semana. Não é muita coisa. Se você pegar meia hora todos os dias para fazer uma caminhada um pouco mais intensa, já está valendo. Já é isso que você precisa. Você não precisa ser um atleta de alto rendimento, ir para academia ficar forte, gigante, não é isso, né? Você fazer uma caminhada ali, alguns quarteirões próximos à sua casa, ou ir num parque ali, fazer essa caminhada. De graça mesmo. De graça, sem custo algum, 30 minutos por dia, pronto. Você já está reduzindo o seu risco cardiovascular, seu risco de infartar, seu risco de ter um AVC, que é uma doença que não é cardíaca, mas ela traz muita morbidade, muitos problemas também. Sequelas, né? Exatamente. Então, você também vai reduzir isso, ajuda você a perder peso, ajuda você a controlar a pressão alta, ajuda você a controlar a diabetes, ajuda a controlar o colesterol, melhora a qualidade de vida, ajuda em doenças como ansiedade, depressão. Então, assim, exercício físico e se mexer para o ser humano é fundamental. Doutor, dentro dessa pergunta que a Mônica fez do exercício, quando começar, dar uma dica bem prática para a nossa audiência e para aquela pessoa que está lá sedentária, faz tempo que não se exercita, está gordinha e de repente, não, agora eu sou saudável, eu vou correr, eu vou me exercitar, vai para a academia e começa uma loucura, né, de fazer esses exercícios. Qual é a sugestão para essa pessoa? Então, assim, antes de começar uma atividade física, é interessante você passar numa consulta e fazer uma avaliação básica de algumas coisas, assim. Por que isso? Porque a gente sabe que, dependendo da idade da pessoa, se ela, vamos supor, uma pessoa aí de 50 e poucos anos, 60, que já tem às vezes uma hipertensão, já tem um diabetes, e aí ela quer do nada começar uma atividade física. Esse perfil de paciente é interessante fazer uma avaliação cardiológica antes para ver se realmente está tudo bem, para daí a gente liberar para fazer o teste. Já adianto, raramente a gente vai contraindicar uma atividade física. Eu não lembro a última vez que eu impedi um paciente meu de fazer exercício. Mas começar leve, né? Porque tem gente que Sem já vai para uma dúvida. academia, não fez uma consulta, não consultou o seu cardiologista, não está tomando seu remedinho da pressão direito, vai lá e começa a levantar peso, né? Porque a gente vê o pessoal aí, os cinquentão, acho que é meio que uma data que as pessoas querem mudar de vida, né? Dali, E aí, resolve. E aí vai para academia e também tem, pelo fato de nós morarmos na fronteira, os anabolizantes, né? O pessoal usa muito aqui, a gente já viu muita gente jovem, inclusive, infartando e tendo problemas com isso. Gostaria que o senhor
passasse uma orientação para a nossa audiência relacionada a isso também, doutor. Perfeito, perfeito. Então, assim, a questão da atividade física, principalmente nessa idade, ela precisa ser avaliada antes, porque a gente sabe que às vezes a pessoa está ali com uma doença assintomática quietinha, quando começa o exercício e se começar numa intensidade grande, pode ter riscos cardiológicos, mas também pode ter riscos ortopédicos, né? Que é uma coisa que o pessoal às vezes não leva em consideração, e aí aquele plano inicial é frustrado completamente, porque ela começou a torcer o tornozelo, rompeu o ligamento, pronto, já não vai fazer mais exercício. Então tem que começar devagar, não adianta querer virar o Usain Bolt aí da noite pro dia, que não vai acontecer. É tudo bem gradual, bem aos poucos, sabe? E fazer essa avaliação inicial eu acho fundamental, assim, porque a gente consegue detectar e já pegar doenças que estão no seu início e poder liberar a atividade física de uma maneira mais orientada e mais tranquila para a pessoa se iniciar. E eu acho, queria desculpa, só entrando assim nesse contexto que a Clau perguntou e pegando um gancho com o que o doutor respondeu antes, eu acho que tudo é um processo, né, doutor? Me corrija se não estiver certo. Tanto é um processo para instalar a doença, que o senhor falou de hábitos, como é um processo para desinstalar, digamos, ou então, né, nessa questão da academia. É isso, doutora. É importante a gente ter em mente que é um processo. Sem dúvida, é um contínuo, né? E assim, tomar a decisão de fazer exercício, de ter um estilo de vida saudável, não é uma decisão de 3 meses. É uma decisão pro resto da vida. Então, assim, o cara com 50 anos, a gente falou de expectativa de vida até os 80, ele vai ter pelo menos aí uns 30, 40 anos de disciplina para fazer aquilo ali, para ter os objetivos que a gente está propondo aqui. Não adianta fazer atividade física 6 meses e parar, você não vai ter um ganho muito grande, né? Isso é uma mudança do estilo de vida, então é você mudar tudo que você faz, e isso é gradual, é dia a dia, é aos poucos, começa devagar e vai aos pouquinhos implementando isso na sua rotina. Depois de uns 6 meses você começa a fazer, você até sente falta, então você incorpora na sua rotina aquilo de uma maneira que fica mais prático, né, de você levar no seu dia a dia. Só complementando a sua pergunta, claro, em relação ao uso de anabolizantes. Isso é um problema seríssimo que a gente tem tido, né? Na cardiologia como um todo e na endocrinologia, enfim, várias especialidades aí têm sentido os efeitos colaterais disso tudo. Hoje é uma epidemia, né? Sem dúvida, não tá oficialmente declarada epidemia pelas agências de saúde, mas a gente vê que porque é muita gente usando. Na prática sente isso. Porque é muita gente usando, é impressionante, assim. E muitas vezes colegas, assim, que sabem que estão... Porque a prescrição precisa do médico, né? Sim. Você tem que ter uma prescrição médica, principalmente para comprar no Brasil. No Paraguai, talvez não, mas de forma geral, no Brasil tem uma epidemia de prescrição inadequada mesmo. Muitos colegas, assim, não sei, por vários motivos aí, acabam prescrevendo. E isso traz muitos problemas, né? Quando eu estava na residência de cardiologia, eu lembro de um paciente de 22, 23 anos que chegou lá pra gente com o coração totalmente fraco, a gente chama de insuficiência cardíaca. O coração fica dilatado, não tem força para contrair, e aí o paciente começa a ter cansaço, falta de ar, começa a ter uma série de consequências desse coração fraco e dilatado, né? E ele tinha 20 e poucos anos, a gente não entendia muito bem o porquê, revirou o paciente, investigou tudo que podia, nada foi encontrado, exceto que ele tinha começado anabolizantes há 6 meses antes. Nossa. E hoje a gente sabe que tem vários outros casos disso no mundo inteiro, do uso de anabolizantes com o desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Então tá aí é um grande problema. Esse paciente, inclusive, foi para transplante cardíaco. Nossa. Enfim... Afetou. Então, assim, é um risco, né? Claro, você tem pessoas que vão usar e não vão ter isso. Tem, mas vão ter outros problemas. Aí, outros problemas do anabolizante, você piora muito os seus níveis de colesterol, né? Os níveis de LDL, o colesterol ruim, principalmente, vão lá nas alturas. Então, isso aumenta o risco de, no futuro, você ter um infarto. Então, tem vários problemas relacionados a essa prescrição em exagero. E isso realmente é um problema sério de saúde. Inclusive, fisiculturistas nesse último ano, acho que já foram 3 que morreram, super jovens. Né? Fisiculturistas, assim, todos eles usam, né? Não tem como você ter um corpo daquele nível, daquele jeito, sem estar
usando alguma coisa, infelizmente. É uma coisa fora do natural, assim. Sabe o que eu queria perguntar? Que eu queria que, bem na parte científica, mas de uma forma simples, doutor, o que é o coração? Eu pesquisei aí 2 vezes, um fala que é um órgão, que é um músculo, é um órgão muscular. E para as pessoas entenderem, para a gente entender aqui, né, o que é esse órgão, qual a importância dele, até a questão da pressão, como é que altera, né, retenção de líquido, tá tudo ligado ao coração, doutor? Explica um pouco desse órgão. Tudo, Então o coração é assim, ele é uma bomba, né? É o nosso motor ali, é o que impulsiona os demais órgãos a funcionar. Não fosse o coração, todo o resto para o funcionamento. É o mais importante mesmo. Ele é o mais importante no sentido de manter os demais funcionando. O mais importante, vou dar essa colher de chá para os neurologistas, é o cérebro, né? Não tem como. Gostaria de puxar para o meu lado, mas eu vou... Dizem assim, né, doutor? O coração ainda tem como você colocar um negócio transplantar, você coloca, sim. Né, lá na UTI, não sei o que, dá para dar uma sobrevida. Mas quando o cérebro dizer parei, acabou, não tem jeito de fazer ele voltar a funcionar. Nem implante de cérebro ainda não tem. O cérebro é imbatível, né? Porque tudo que a gente faz está ali, né? A conversa que a gente está tendo, nossas interações, sensações, sentimentos, tudo vem dali. Então, a nossa identidade, quem a gente é, as nossas memórias, são todos ali. Então, o ser humano é o cérebro, vamos assim, deixar em grande ele lá parte. Em cima no topo, isso. Mas o coração está na segunda, não mas tem se jeito. a gente não tiver coração, o cérebro não funciona. Também então, não. O coração bombeia tudo. Então, é assim. Então, como é que funciona? Ele é a bomba, o motor responsável por levar todos os nutrientes que os outros órgãos precisam para funcionar. Então, a função primordial dele é empurrar sangue, vamos colocar assim. É jogar sangue para frente. Para quê? Para o rim funcionar, para o fígado receber ali o oxigênio, glicose, os nutrientes que ele precisa. Então, para esse sangue chegar nesses locais, ele é impulsionado pelo coração. Por isso que quando o coração para, tudo para e a pessoa morre, né? Porque tudo depende dele, tá? Todos os órgãos estão relacionados a ele, entende? Então, por exemplo, a gente tira um rim e a pessoa fica só com o outro e fica bem. Ou, às vezes, tira os dois e a pessoa faz hemodiálise. Agora, se você tira o coração e não coloca outra coisa ali, não tem muito para onde correr, né? Então, ele é o, digamos assim, o maestro que vai mantendo os demais ali em funcionamento certinho, entende? E a pressão, doutor? Por que uma pressão alterada, uma alimentação errada, muito sal ou até a falta de exercício físico altera o coração ou vice-versa, digamos, está ligado a isso? Na verdade, assim, não é o nosso coração, não é ele que faz a pressão subir. No sentido de aumentar a pressão do ponto de vista de doença, né? A doença hipertensão arterial, que é a pressão alta que a gente fala, etc., ela está relacionada ao envelhecimento. Então, a gente acaba tendo um enrijecimento das nossas artérias. Então, as artérias são canos ali por onde o sangue passa para chegar no órgão final, que é o rim, que é o fígado, etc. Essas artérias, elas têm a gente fala complacente, elas dilatam, elas têm uma certa flexibilidade para acomodar essa pressão dentro delas. Com o passar do tempo, elas vão ficando mais enrijecidas. Então, imagina um cano de PVC que ele é dilatável, né? E é assim que funciona quando a gente é jovem. Flexível, digamos. Flexível, exatamente. Ele aumenta e diminui o diâmetro dele ali de acordo com a necessidade. Então, ele acomoda essa pressão ali dentro e não deixa a pressão do sangue na parede desse cano, que é a artéria. Ele acomoda essa pressão e não deixa essa pressão subir muito. E é isso que a gente mede. A pressão, quando a gente mede pressão arterial, a gente está medindo a pressão que o sangue faz na parede das artérias. É isso que é. O coração em si, ele acaba sofrendo as consequências disso. Então, conforme a gente vai envelhecendo, as artérias ficam mais rígidas para o mesmo volume de sangue ali dentro e a pressão dentro do sistema aumenta e é isso que a gente mede. Então, um dos motivos é o enrijecimento e a idade. Outra questão é o nosso rim começa a ter uma dificuldade grande de jogar sódio para fora na urina. Então você retém mais sódio, aumenta o volume circulante ali de sangue mesmo dentro das artérias e aumenta a pressão do sistema como um todo. Com envelhecimento normal. Exatamente. Então isso é a pressão alta, tá? E aí essa pressão alta no longo prazo ela traz consequências para o coração. Porque o coração precisa trabalhar contra uma resistência muito grande desses encanamentos que estão mais velhinhos. Então ele tem que fazer mais força, ele acaba sofrendo mais. Então, uma pressão alta não tratada ao longo de muitos tempos vai gerar o mesmo problema do paciente que eu comentei lá do anabolizante, gera insuficiência cardíaca, porque o coração passa tanto tempo trabalhando com uma resistência para ele jogar esse sangue para frente tão grande
que chega uma hora que ele não aguenta mais e acaba sofrendo as consequências disso. Então, a pressão alta, o problema da pressão alta não está no coração. Não é o coração que faz a pressão... Ele faz a pressão subir em algumas situações, Sim. exercício e tal, tem esse mecanismo. Mas a doença, a pressão alta, não é causada por ele diretamente. Ele só sofre as consequências. Doutor, saindo da pressão alta, vamos lá para os jovens. Nos últimos anos, temos ouvido falar de infartos em pessoas jovens. O que pode causar um infarto em alguém na faixa de 30 ou 40 anos? E quais são os sinais de alerta que não devemos ignorar? Então, o infarto em jovens, ele é um novo desafio e está relacionado aí a muitas coisas do nosso estilo de vida, né? Então, primeira coisa, assim, o infarto em si, quando a gente fala infarto, a gente está falando da presença dessa placa de gordura que a gente chama cientificamente de aterosclerose, que se desenvolve nas artérias do coração e vão gerar esse bloqueio, esse entupimento da passagem do sangue nas artérias que levam nutriente para o músculo cardíaco. Porque o coração faz essa função de nutrir todos os outros, levar sangue para os outros, e ele leva para ele mesmo também. Ele tem um sistema interno ali de passagem de sangue, e é esse sistema que entope e gera um infarto. Quando a gente está falando da aterosclerose, aí a gente tem questões como o uso de anabolizantes. Isso é uma coisa bem importante, porque contribui muito para o aumento dos níveis de colesterol, principalmente, e acaba predispondo os pacientes a terem infarto mais jovem. A gente tem abuso de substâncias, principalmente uso de cocaína, drogas, etc., que podem gerar também esse tipo de complicação. E aí a gente tem também questões genéticas que estão envolvidas com isso. Tabagismo, sedentarismo, tudo isso contribui para que pessoas mais jovens que já tenham fatores de risco, que já tenham uma predisposição a desenvolver a doença aterosclerótica lá aos 50 anos, desenvolvam ela de uma maneira mais precoce. Tá? Ô, doutor, só falando para a nossa audiência, nós estamos aqui batendo um papo então com o doutor Rodrigo, ele que é cardiologista intervencionista e está aqui junto com a gente nos estúdios para trazer essas informações e falar do coração. Mônica, deixa eu só perguntar mais uma coisa aqui para o doutor em relação a infarto em jovens. Eu sei que é um assunto delicado, mas se falou muito em relação às vacinas do Covid, que muitas crianças, adolescentes e até adultos jovens infartando devido às vacinas do Covid. Eu sei que é um assunto delicado, mas até mesmo em relação ao que as pessoas tanto se falaram sobre isso, o senhor é um profissional que está aqui, é jovem, está trabalhando, está atuando, nada melhor do que dizer para a gente em relação a isso. O senhor tem um parecer? Eu tenho. Assim, não tem nenhuma relação direta, causal entre as vacinas e o aumento de infarto nos jovens, né? Isso for, assim... No começo, principalmente, e uma das vacinas que foram propostas lá no início, ela parecia aumentar o risco de tromboses no geral, assim. Trombose é quando tem um coágulo de sangue que se desenvolve dentro ali das veias ou das artérias, que era principalmente de uma das vacinas lá no começo, que nem é mais a vacina que a gente tem usado hoje, e esse aumento foi um aumento pequeno, assim, de forma geral. Agora, as vacinas que a gente tem usado hoje não tem relação nenhuma com infarto, nem nada assim. Na minha visão, essa sensação que as pessoas têm de foi a vacina, né? A gente sempre precisa de um bode expiatório, muitas vezes, né? E nesse caso tem sido as vacinas porque foi um acontecimento mais recente. Mas se você for ver, não tem essa correlação bem definida entre uma coisa e outra. O que eu acho que acontece é que a percepção das pessoas em relação ao infarto em jovens aumentou bastante. Porque infarto em jovens sempre aconteceu, não é uma coisa de ontem, é uma coisa que acontece a gente desde que o ser humano tá aí, sempre aconteceu, mas a gente tinha menos notícia disso, menos informação chegava pra gente. Né? Não tinha internet. Não tinha o que então, a gente tem assim, hoje. A pessoa falecia em casa muitas vezes, lá no interior, no sítio, enterra e pronto. Às vezes enterra no próprio sítio ali e acabou, ninguém ficava sabendo. Hoje, qualquer coisa que acontece, tá no Instagram, tá na TV, tá na rádio, tá em todo lugar. Você tem mais dados também, né? Mais levantamentos. Você tem mais dados. Né? Então, assim, são duas coisas, né? Existe, de fato, um aumento de infarto em jovens. Você tem várias notícias disso, e a SBC também já colocou isso. Mas a vacina não é um fator que está relacionado a isso. Tanto é que a gente saiu de uma pandemia graças a essas vacinas todas, né? Então...
Na minha opinião, acho que não tem por que deixar de tomar vacina achando que vai prevenir infarto. Não é esse o caminho. Respondido. Eu vou trazer dados aqui, já que o senhor falou, ainda na questão do infarto, Clau. Segundo a American Heart Association, a cada 30 minutos de atraso no tratamento de um infarto, e a gente está falando de um cardiologista intervencionista aqui, né? A chance de complicações graves aumenta em 10%, doutor. Estudos mostram que procedimentos de angioplastia primária realizados nas primeiras 2 horas após o infarto aumentam a taxa de sobrevida em até 50%. Quer dizer, qual a importância do intervencionista ali, né? O senhor falou de ações minimamente invasivas, digamos, quer dizer, salvam vidas. Qual a importância desse profissional nesse meio e de acudir rapidamente, né? Esse é esse contexto que você colocou do paciente com infarto, principalmente um tipo específico de infarto, porque o infarto tem alguns subtipos. Esse tipo que tem que ser muito rápido, muito corrido, é o momento ali onde o cardiologista intervencionista mais se destaca, digamos assim. Porque é ali que a gente faz a diferença para o paciente, né? Então a gente tem esse tempo que a gente tem para agir sobre a obstrução completa das coronárias, a gente quantifica isso. Isso é um parâmetro nos hospitais de qualidade de assistência. Então, se eu estou de sobreaviso, me ligam, eu saio correndo para o hospital de emergência, porque eu sei que eu preciso chegar lá o quanto antes para abrir aquela artéria o quanto antes. Porque isso traz todo o impacto que você comentou no prognóstico do paciente, como ele vai se recuperar daquilo e as consequências disso. Então, esse é um ponto crucial, assim, de que a gente atua e faz toda a diferença na vida do paciente. E a mortalidade aumenta muito quanto mais tempo você demora. Então, você demorar para diagnosticar o infarto, muitas vezes os pacientes sentem alguma dor, sentem alguma coisa e ficam em casa. Então, isso é sempre um problema, porque às vezes ele demora tanto para chegar no hospital que a partir dali, para fazer a intervenção, já se passaram muitas horas e ele vai ter consequências daquilo. Muito mais difícil. E quais são os sintomas, assim, de uma forma bem simples, né, Carl, para o ouvinte, para nós? Como é que eu vou saber se eu estou infartando, que eu tenho que correr para o hospital para evitar alguma sequela? Perfeito. Antes da resposta, doutor, junto com a da Mônica, deixa eu fazer uma opção já responder no gancho junto pra gente. Diferenciar dor no peito com gases, porque a gente sabe disso, que gases realmente dá uma dor no peito. E como é que faz essa diferença para saber se realmente são gases ou desconforto ou você está infartando? E mais uma que eu vou somar. E quais os tipos de infarto? Que agora eu fiquei curiosa para saber quais são os tipos nesse processo. Então tá, vamos lá. Em relação aos sintomas primeiro. Então assim, o que são sintomas compatíveis com uma obstrução das artérias do coração? O sintoma clássico mais descrito é uma dor no meio do peito, nessa região aqui que tem um osso aqui no meio, uma dor meio inespecífica, não tem um ponto bem definido, que é uma dor que aperta. Então os pacientes muitas vezes descrevem como se tivesse alguém sentando em cima do peito. Tem um elefante sentado no meu peito, assim, eles falam muitas vezes isso, alguém tá pisando em cima, então parece que tem alguma coisa apertando mesmo. Ou essa dor é uma queimação, queima assim, arde, queima, é assim que é a descrição clássica. E essa dor pode ou não ter algum padrão de irradiação que a gente fala, que é a dor tá no peito e ela corre para algum lugar. O mais clássico é correr para o braço esquerdo ou para a mandíbula, mas ela pode correr para o direito, pode correr para os dois ao mesmo tempo, ou pode não correr para lugar nenhum e ficar só no peito. Então essa dor que aperta ou a dor que queima, essa dor chama muito atenção pra gente. Principalmente se ela for uma dor relacionada a duas coisas. A atividade física. Então o paciente está lá. Que dia que foi? Foi, se eu não me engano, na sexta-feira agora. Sexta-feira da semana passada. Eu estava de sobreaviso. E eu atendi um paciente que foi atendido lá no hospital da Unimed. Ele estava jogando beach tênis. Dor no peito que apertava. Correu para o hospital, era um infarto desse tipo que a gente precisa correr e atender e abrir, ele ficou bem, foi atendido e a gente conseguiu resolver o caso dele. Então assim, a dor que aparece no esforço físico, ela tem uma chance grande de ser cardiológica. Ou, se não está relacionada ao esforço físico, uma dor relacionada a estresse emocional. Então a dor que só aparece quando você tem uma discussão grave, quando você discute com alguém, ou você teve uma questão emocional muito intensa, enfim, coisas aí que podem acontecer. Aquele momento de estresse emocional que traz a dor no peito também chama muita atenção. Então, esse padrão de dor que aparece com o esforço físico ou com o estresse emocional, que aperta e que queima, é o típico. É isso que chama muita atenção. E como que ele é tratado?
Então, daí, só para complementar, e mais um detalhezinho da dor, elas podem estar relacionadas assim a um suor muito intenso, a vômito, náusea, palidez, o paciente fica pálido assim, branco, de tão intensa que é a dor. Então isso chama muita atenção, tem que correr para a emergência, tá? Questão do tratamento, esse paciente vai chegar lá no pronto-socorro, a primeira coisa que ele tem que fazer é um eletrocardiograma, que é um exame simples, que é um exame extremamente antigo, aí tem uns 120 anos já que é feito. Mas ele é extremamente útil porque ele é muito rápido de se fazer e ele dá muita informação para a gente da cardiologia. Então é um eletrocardiograma que ele é um exame que analisa a atividade elétrica do coração. A partir dali, a gente vai diferenciar os tipos de infarto que eu havia comentado. Quando a gente vê esse eletrocardiograma na emergência, a gente detecta alguns padrões ali que falam para mim o seguinte: tem uma artéria desse paciente com obstrução de 100%. Ele me dá essa informação. Se for isso, aí a gente corre para fazer o cateterismo. E a gente tem um tempo para fazer isso em até 90 minutos, que é o que eu falei do tempo, que a gente chama de tempo porta-balão, porque é o tempo que o paciente chega na porta do hospital, para o tempo que ele vai fazer a dilatação com o balão lá no cateterismo quando eu faço. Então, esse paciente chegou, ele tem um eletrocardiograma com essa alteração, que é o nome técnico, assim, é infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Esse palavrão todo para dizer o quê? Tem uma artéria 100% fechada ali dentro, sai correndo porque ele precisa de atendimento rápido, exatamente. A gente avalia assim. Então, esse é o paciente que tem esse perfil da correria, vamos dizer assim, né? Que a gente sai correndo para resolver. Aí existem os outros pacientes que vão ter essa dor do mesmo jeito, mas eles não vão ter essa alteração do eletrocardiograma. Por quê? Porque às vezes a artéria ela não fechou 100%, ela fechou 95%, 90%. Então a gente fala, ela tá claudicando, a gente fala, ela tá querendo fechar, mas não fechou. Daí a gente faz alguns exames de sangue na sequência, e esses exames de sangue que vão definir pra gente se ele infartou ou não. Nesse perfil de paciente, a gente pode esperar um pouco mais, 24 até 72 horas para fazer o cateterismo desse paciente, fica sem ter prejuízo. Fica lá no hospital, fica monitorizado, idealmente na UTI ou no pronto-socorro, mas sempre monitorizado com a equipe ali, médico, enfermeiro, sempre em cima. Esse paciente não tem essa correria toda que é desse primeiro subtipo que eu comentei com você. E ele sem que ele tenha nenhum prejuízo por conta disso. E aí tem um terceiro tipo, onde ele não tem alteração do eletrocardiograma, ele não tem a elevação de troponinas, mas ele tem essa dor muito típica, muitas vezes em repouso, às vezes não necessariamente com esforço. A dor do esforço chama mais atenção, mas às vezes ele está em casa e tem essa dor muito intensa. Esse paciente também precisa ser avaliado, internado ali com alguns exames complementares. Daí a gente pode fazer teste de esteira, pode fazer angiotomografia de coronárias, tem várias maneiras de se investigar isso. Mas são esses 3 tipos de infarto. Então, é o infarto que os profissionais de saúde falam o jargão, assim, né? Infarto com supra, que é o que fechou tudo. O infarto sem supra, porque é essa alteração do eletro, que é um infarto, mas esperou um pouquinho. E esse terceiro tipo, que a gente vai segurar o paciente para fazer uma investigação com alguns outros exames, que é o que a gente chama de angina instável, que é um paciente que está, como se fosse ali o princípio de infarto, vamos falar assim. Ele não infartou ainda, mas se eu mandar ele para casa, ele infarta em casa, entende? Então, são esses 3 perfis que a gente lida ali no dia a dia no pronto-socorro. E aquela dor no peito, que tem pessoas que têm gases e acham que está infartando e na verdade não. Como definir e distinguir uma dor da outra, doutor? Então, essa questão dos gases, isso é meio que um mito, na verdade, para ser honesto. A gente, assim, os gases, normalmente, a dor que eles vão trazer é aquela dor mais abdominal, né? Não vai trazer ali, só que tem muito filme que coloca isso, né? Sim. Então, as pessoas ficam com essa mentalidade, assim. Então é um mito. É um mito, não é gases que dá dor no peito que não é infarto. A gente tem várias causas de dor no peito, inúmeras assim. Então uma das coisas que está relacionado ao aparelho digestivo e que dá dor no peito é uma esofagite. Aí é outra coisa. Então o esôfago é um caninho que a gente tem que conectar a boca até o estômago. E ele passa logo atrás do coração, assim. Anatomicamente ele está logo atrás. Algumas pessoas podem ter uma doença do refluxo gastroesofágico, que é muito comum, muita gente tem. Esse refluxo de ácido do estômago para o esôfago machuca ele. E ele está localizado logo atrás do coração. Então, muitas vezes a pessoa tem aquela dor, às vezes queima, assim como a do infarto, e aí gera essa confusão. Mas aquela dor não está relacionada muitas vezes a esforço físico, é uma dor menos intensa, tem características diferentes. E quando a gente investiga o paciente para a parte cardiológica, não encontra nada,
e muitas vezes a gente acaba caindo nesse diagnóstico. Então, na minha opinião, eu acho que é mais uma esofagite que faz essa confusão do que de fato gases. Gases não é mito mesmo. É mito, não. É Isso mito. é coisa Então, do filme. Eu acho que até fica claro aqui a importância de qualquer sintoma, né, doutor? Procurar, né, um hospital, procurar o seu médico de confiança, que é fundamental. Principalmente quando se fala de coração, né? Porque a gente muitas vezes não tem como distinguir. E entender que se você tem um carro, você faz manutenção, o seu corpo também precisa de manutenção, precisa de um bom profissional. O doutor falou aqui em relação à pressão alta, colesterol. Então é sempre muito importante procurar um profissional e nada de doutor Google, hein, minha gente? E qual que é o período para buscar um cardiologista? Porque a gente tem vários outros profissionais, vários outros médicos que a gente sempre está buscando, né? Qual que é esse período? Eu tenho que anualmente buscar o meu cardiologista, doutor? Qual a importância disso? Porque a gente está falando de prevenção. A gente falou das doenças já instaladas, mas e a prevenção, né? Sim. Então, assim, o cardiologista, você não tem uma data bem definida, uma idade, assim. Eu diria que pelo menos a partir dos 18 anos, tá? O cardiologista de adulto. Pelo menos uma vez a cada 2 anos, você passar é interessante. Por quê? Porque essa fase da vida é quando a gente está fazendo atividade física, a gente é mais ativo fisicamente. Então, a gente fazendo alguns exames simples, um eletrocardiograma, a gente consegue prevenir doenças, não o infarto, que é o que a gente estava falando aqui, mas a gente consegue detectar doenças que predispõem a arritmias cardíacas graves, doenças... Vou dar um exemplo. Recentemente teve um jogador de futebol que faleceu lá no Morumbi, lá no campo. Sim. Então, aquele paciente, provavelmente não infartou. Ele deve ter tido alguma outra doença cardíaca que predispõe a arritmias cardíacas graves e aquilo ali que matou ele. Não sei qual, não sei detalhes, eu só vi por cima a notícia, mas assim, pela idade, pelo contexto, a gente imagina que não tenha sido o infarto, né? Foi alguma outra coisa mais relacionada ao coração. Então, todo mundo que vai iniciar uma atividade física é interessante passar no cardiologista. Eu diria que pelo menos a partir dos 18 anos, fazer alguns exames complementares, principalmente para a gente detectar os níveis de colesterol das pessoas. O colesterol, ele é falando em prevenção, né? Ele é o fator de risco. Quando a gente fala em infarto, a gente tem uma lista de possíveis causas. Então, pressão alta, a idade que não dá para mudar, obesidade, sedentarismo, tabagismo, diabetes, pressão alta e o colesterol alto elevado. De toda essa lista, o que mais tem impacto sobre o risco de infarto são os níveis de colesterol. Mas ninguém lembra disso. Normalmente o pessoal fala da pressão, o pessoal fala do diabetes, fala de tudo. Mas o colesterol, peso, que é o principal inimigo do coração, ninguém lembra. E tem 2 tipos de colesterol, é isso, doutor? Me corrija se estiver errado. Aí a gente tem o HDL, o LDL. Qual que é? Um é bom, um é ruim, um não é amigo. Como é que funciona? E de onde vem isso? E como é que a gente aumenta isso, né? Como é que a gente tem que cuidar nos hábitos diários? Então, assim, esses níveis de colesterol, principalmente o LDL, que é o colesterol ruim, digamos assim, ele ficou com esse nome, mas o HDL também é um colesterol ruim, eu já vou explicar o porquê. Qual que é basicamente a função? O LDL é o colesterol que pega moléculas de colesterol e vai levar elas a partir do fígado para o resto dos órgãos. Então ela vai levar lá para o coração, vai levar para o cérebro, vai levar para todo lugar. Então, como ele é quem está transportando em sentido aos órgãos ali, ele que acaba depositando nas artérias, ou seja, no meio do caminho, ao invés dele só levar para onde tem que ir, para consumo e tal, ele deposita nas artérias ali. Então ele é o ruim porque é ele que leva para o problema. O HDL é o responsável por trazer de volta essas moléculas de colesterol para o fígado e elas vão ser metabolizadas. Então ele meio que limpa. Entendi. Basicamente, é o contrário. Isso. Só que a gente tem estudos até recentes agora mostrando que níveis extremamente altos de HDL também são maléficos. Então o HDL é bom ter ele alto, mas não tão alto. Em termos. Quanto ao LDL, que é o nosso maior vilão aí, ele que vai depositar essa plaquinha de gordura dentro das artérias. É por causa dele que a gente desenvolve essa doença toda. E o colesterol alto, ele é uma doença silenciosa, você não vai ter nenhum sintoma em relação a isso. Existem doenças genéticas relacionadas ao colesterol, a mais famosa delas aí chama hipercolesterolemia familiar, que você tem uma transmissão de pais para filhos, então... E que ela não é infrequente, ou seja, em torno tem aí na minha família, vou confessar. Meu pai tem, minha tia. Eu não tenho ainda. Em torno de 10% de todos os pacientes que têm colesterol alto, 10% tem essa doença genética, que faz níveis extremamente altos. Então 10% é bastante coisa, assim, é muita gente que tem isso. Não é uma coisa rara da gente ver no consultório. E isso pode ser detectado precocemente. Então por isso que eu falei da avaliação já aos 18 anos ali, para a gente tentar detectar.
e já tratar isso o quanto antes para baixar esses níveis de colesterol, porque no futuro eles que vão trazer. Então, se você tem história na família, etc., sempre vale a pena também passar em fazer consulta. um controle maior. E a emoção? Eu queria saber da emoção, não sei qual a tua pergunta. Pera lá, porque assim, vamos colocar na fila que tem gente querendo falar aqui nessa Rádio Clube. Agora são 8h50, nós estamos entrevistando o Dr. Rodrigo Albanês, ele que é especialista em cardiologia e intervencionista. E nós temos um áudio, senhor Moacir? A Márcia tem uma pergunta, então, para a nossa audiência. Você pode colocar para a gente, por favor? O que eu gostaria de perguntar para o doutor é o seguinte: qual o risco de tirar uma veia, por exemplo, da perna, uma veia que é relativamente grossa e ela fica bem na parte da frente, não sei como seria o nome, mas ela fica bem assim na frente da parte da canela, né, da perna. E qual é a relação da insuficiência dessa veia no inchaço da perna? No meu caso, a minha perna, no final da canela, entre o calcanhar e a canela, sempre incha, principalmente no período do verão, quando os dias estão muito quentes. Todos os dias. Só essa perna, só essa parte que incha. Qual que é a relação dessa veia com esse inchaço, se existe? E qual o risco de fazer uma cirurgia para tirar essa veia? Então, obrigado pela pergunta, Mônica. Assim, ó, a questão da veia ali, primeiro, não tem relação nenhuma com o coração dela, isso é uma coisa local ali, né? Então, com o tempo, principalmente mulheres, podem ter o que a gente chama de insuficiência venosa. Então, as veias das pernas, principalmente, elas têm que trazer de volta o sangue que foi ali para nutrir os ossos, músculos, tendões das pernas e dos braços também. Mas da perna é onde a gente mais vê isso, porque o braço a gente movimenta mais, então tem um retorno desse sangue maior. A perna, principalmente quem fica muito tempo em pé ou fica muito tempo sentado na mesma posição, as mulheres, por questões hormonais, acabam tendo uma dificuldade no retorno venoso ali desse sangue. Então você acaba podendo predispor isso a ter inchaço, principalmente o inchaço que acontece mais no fim do dia, gera uma sensação de peso nas pernas, às vezes uma queimação nas pernas também é descrito, e isso está relacionado a uma insuficiência venosa, né? As veias elas acabam, elas têm pequenas válvulas ali dentro, onde o sangue tem que voltar e essa válvula tem que conter esse retorno para a perna. E com o tempo, por questões hormonais ou por ficar muito tempo na mesma posição, essas válvulas ficam insuficientes. Isso se chama insuficiência venosa crônica, né? E aí, muitas vezes, aí já é outra especialidade, já é o cirurgião vascular que vai lidar com isso. Às vezes eles tiram essas veias para justamente melhorar isso. Aí o sangue vai ser drenado por outras regiões ali e reduz a chance de você voltar a ter esses inchaços, né? Então tem que ser avaliado por um cirurgião vascular. Esse é o médico aí que vai poder te tirar essas dúvidas, mas pelo que você está me descrevendo, eu acho que esse é seu caso. Uma insuficiência venosa crônica é uma doença que, se não tratada e deixa ela evoluir, ao longo do tempo ela pode desenvolver coisas graves. Úlceras na pele, traz uma série de problemas ali. Então é interessante sempre estar com um cirurgião vascular aí para poder ver isso. Vou deixar a Mônica fazer a pergunta, então, em relação aos sentimentos, e depois eu pergunto sobre arritmias e palpitações. Eu não sei se vai dar tempo, mas vamos tentar. Então vamos rapidinho nas emoções. Aqui, estresse, doutor, né? Que a gente fala tanto de estresse e aí libera vários hormônios de estresse. Enfim, a gente está falando de adrenalina, cortisol. Como é que esses hormônios atuam no coração e se atuam e como é que a gente pode cuidar? Sem dúvida, né? O estresse aí é um fator de risco, né? Ele é um gatilho pro infarto. Então, muitas vezes a pessoa que já tem uma predisposição, eu havia até comentado da dor, né, no peito, desencadeada pelo estresse, pelas questões emocionais, aquela atividade intensa. Então, o nosso estilo de vida hoje, moderno, ele predispõe muito a isso, né? A forma como a gente trabalha, a forma como a gente tá ali no dia a dia, acaba predispondo. Isso é uma coisa muito difícil de se mudar, mas sim, ele está relacionado ali às doenças cardíacas, ao infarto agudo, ele aumenta níveis de cortisol, que é um hormônio do estresse, e aumenta os níveis de adrenalina também, nessas situações todas. Então, vai ter uma correlação, sem dúvida, com níveis com chance, né, de infarto, de arritmias também cardíacas. Quer dizer, as emoções atuam no coração. Atuam muito como gatilhos, assim, né? Então, a pessoa não é... Claro, todo mundo passa por estresse todos os dias e nem todo mundo está desenvolvendo isso. Então, são pessoas já com alguma predisposição
já tem alguma doença de base e aquele estresse em cima vai exacerbar aquilo tudo, né? Então ele vai funcionar meio que como um gatilho. Certo. E sem dúvida tá relacionado, a gente precisa tentar combater isso, é muito difícil, mas tem algumas dicas. Então a pessoa pode fazer atividade física, ajuda bastante. Você tentar organizar melhor a sua agenda no ponto de vista assim, trabalhou, passou aquele período, vai para casa, esquece. Não fica em casa pensando como é que foi, como é que não foi. Amanhã você vê. Tá em casa, fica com a tua família, tenha um hobby, momentos de lazer. Evite você ficar... Terminou o teu horário de trabalho, aquele horário fora é para você fazer outras coisas. Então esquece. Tenta fazer essa distinção, porque o estresse do trabalho, infelizmente, não tem muito o que fazer. É seu trabalho, você depende daquilo, não tem como atuar ali, né? Ou às vezes tem, mas daí vai ter que ver individualmente cada um. Mas minha dica é essa, fazer uma atividade física, ter um hobby e na hora que estiver fora do trabalho, esquece. Uma caminhada ao ar livre já é uma meditação, né, doutor, também? Já faz toda a diferença. Doutor, eu tenho 2 perguntas. O senhor vai escolher qual responder pra gente, porque nós já estamos numa reta final. Tem o tal do falso magro, né? Que a gente vê que é uma pessoa magra, e aí, de repente, ela diz assim, nossa, as minhas veias estão entupidas porque tem gordura. Como é que a pessoa pode identificar isso? Tem gente que já chega, tipo, por exemplo, é magrinha, vai lá, tá praticamente quase infartando e nem sabia, não, eu sou magra, eu tô ótimo. E daí o gordinho tá lá e não tem nada, tá com as veias, que é uma coisa linda. Tá lindo, é. Como é que justifica isso? Então, assim, como eu tinha comentado ali, você tem vários fatores de risco, né, para a doença arterial coronariana, que causa o infarto. Então, um deles é a obesidade, mas você tem toda aquela outra lista grandona. Você tem as doenças genéticas do colesterol, você tem a hipertensão, que às vezes não é controlada, você tem o tabagismo, às vezes a pessoa fuma bastante, você tem questões genéticas diretamente relacionadas ao infarto também. Então, não é só o obeso que vai ter infarto. Claro, ele tem um fator de risco maior. A obesidade ela funciona diretamente como um fator de risco para o infarto e ela ainda é causadora dos outros fatores. Então, o obeso tem mais diabetes, o obeso tem mais pressão alta, o obeso tem mais colesterol alto, o obeso, via de regra, é sedentário. Então, a obesidade em si é uma doença que a gente tem hoje, que precisa ser combatida, que a gente precisa estar sempre orientando os pacientes para perder peso, para se manter, porque a gente sabe que isso aumenta o risco não só de infarto, mas de AVC, de uma série de coisas, reduz qualidade de vida, aumenta a apneia do sono, que é um dos fatores de risco de infarto também. Então tem muita coisa relacionada à obesidade que vai, em última instância, predispor o paciente àquilo. Então, o magro, ele tem outras coisas que não a obesidade, mas ele tem os fatores de risco dele também. Então, não é só o obeso que vai ter o infarto, né? Tem a tal dos caninhos lá do coração trancado por gordura. Exatamente. Né, doutor, em relação a cigarro, o senhor falou aqui no início da nossa entrevista que tem caído muito o número de tabagismo, mas a gente vê especificamente em Foz do Iguaçu, não vou falar a nível Brasil, mas em Foz do Iguaçu, aquele pessoal que anda com aqueles pendrivezinhos, e aí tem gente que tem a pachorra de dizer, não, mas isso aqui não faz mal, isso aqui não é cigarro. Faz. Então, assim, em relação ao coração com esses vapes. O vape, né? O cigarro eletrônico, de forma geral, né? Então, ele aumenta o risco de infarto, assim como os outros. É uma coisa nova, então você não tem tantos estudos, assim, definitivos em relação a qual que é o pior. Provavelmente o vape é um pouquinho menos grave, mas continua sendo um problema também, tá? Não é porque ele é menos grave que ele vai ser benéfico, né? Existem até algumas estratégias que eu já vi fora do pessoal que está querendo parar o cigarro, passar para o vape para depois reduzir. Então, às vezes ele funciona como uma ponte e às vezes por isso surgiu esse estigma de que ele não faz mal. Mas isso é mentira, ele faz mal também. Então, não é para você trocar um pelo outro, né? Existe essa estratégia de você trocar um pelo outro para depois parar, mas sempre na intenção de parar, nunca de ficar no vape para sempre. Então, assim, faz mal, não tem recomendação nenhuma de usar. No Brasil é proibido, na verdade, né, por lei. Então, você nem pode comercializar, mas aqui na fronteira acaba tendo bastante. E ele faz mal, tem os mesmos riscos do cigarro, mesma coisa, causa dependência, aumenta risco de infarto, de AVC, de um monte de problema.
Perfeito, nós estamos já Final. sem tempo, mas tem tanta pergunta aqui, doutor. Esse povo que eu acho que veio muito dos poetas, isso inclusive semana que vem é dia do poeta. E a gente veio de um Brasil lá atrás, né, de muito poeta, falando bonito, Vinícius de Moraes e tal, né, falava que o coração dói por causa de sentimentos, amor não correspondido. Isso é mito, né, doutor? A pessoa diz, ai, tô com uma angústia no meu coração. O que é isso, doutor? A sensação ali de angústia, isso realmente acontece, né? Você, sei lá, E brigou faz com o mal? namorado. Não. Então pode sofrer. Pode. Então, faz parte da vida, né? Então, a gente, sei lá, brigou com o namorado, terminou um relacionamento, faleceu um ente querido, alguém que, né, que você tinha um apego muito grande. Você pode ter situações ali onde você sente um desconforto torácico. Isso tem mecanismos ali que acontecem dessa maneira mesmo. Isso não necessariamente é um infarto, né? Então, se for uma coisa leve, num contexto justificado ali, não tem por que se preocupar. Mas isso pode acontecer, sem dúvida. Esses picos de emoção, eles podem estar relacionados a certos apertos, angústias e essa sensação meio... Isso faz parte, é uma coisa fisiológica. Tá vendo? E a poesia deve fazer bem pro coração, né? Sim, sem dúvida. Leitura, amor, arte sempre é bom. O amor não correspondido, então dói o coração de Dói. verdade. Não é mito, doutor. Mônica, vamos para o fechamento? Vamos encerrar. Doutora, a gente ficou com muitas perguntas. Olha, eu tinha uma aqui que eu queria muito e eu vou deixar para o doutor responder para a gente, sabe aonde? No nosso... no Instagram. O doutor vai responder para a gente sobre palpitação e arritmia. Tem gente que não sabe o que é uma arritmia, às vezes fica nervosa, o coração bate demais, de repente tem uma arritmia, já está acostumado com aquilo, nem sabe o que é uma arritmia. Então vamos deixar o doutor... vai responder daqui a pouquinho. Isso, lá fora, no Instagram. Lá Rádio nas nossas redes sociais, eu vou deixar essa pergunta então para o doutor responder depois para a gente e já deixa um convite para a próxima vez o doutor voltar aqui nos estúdios da Rádio Clube, porque tem bastante perguntas relacionadas ao coração. Você encerra hoje? Vamos encerrar. Então, doutor, foi um prazer enorme. Muito obrigada por estar aqui. Para o ouvinte, a gente conversou com o doutor Rodrigo Albanês. Ele é cardiologista intervencionista. E obrigada. Obrigado vocês pelo convite. Foi um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Volte mais vezes. E se você perdeu essa entrevista, pegou agora, pegou na metade, quer assistir inteira, não esquece. Tem as plataformas digitais da Rádio Clube FM, também no Visões de Mundo, tem Instagram, tem YouTube, tem tudo. Você não, né? É só entrar lá e assistir novamente. E vamos encerrar com uma frase, olha: a saúde é o maior presente que nós podemos dar a nós mesmos e aos que amamos. Então, é isso. Bom final de semana. Cuide bem do seu coração. Isso aí. Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima.